Sejam todos muito bem-vindos ao retorno do Acorde com a Triplo. Hoje, dia 22 de janeiro. Vocês estão com a impressão que esse mês está longo demais? Que a gente já fez 1000 coisas. Já fez 1000 coisas e ainda faltam 8 dias para acabar o mês. Ótimo, maravilhoso. Então, hoje, nosso nono encontro do Acorde com a Triplo. Nós vamos encerrar os nossos encontros amanhã, do mês de janeiro, cumprindo aí, conforme combinado, 10 encontros para janeiro, e depois, ali em fevereiro, na primeira semana, a gente já começa com tudo. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, antes da gente começar. Como que foi a sua postura nesses dias que não teve acorde com a tripla? Esse é um indicativo, assim, ó, maravilhoso para você identificar se você está sendo um líder ativacional, certo? Que consegue executar e manter um padrão de execução independente de alguém ali no seu pé, ali te motivando, certo? Ou se você ainda está dependendo de motivação. Alguém ali para estar te empurrando, né? Todo dia falando que você precisa fazer. Enfim, como que você se comportou nesses dias que nós não tivemos acorde com a tripla? Vocês estão conseguindo manter a rotina de frequência vibracional? Estão conseguindo preencher as planilhas de frequência vibracional? Gente, você não pode terminar o mês de janeiro sem ter preenchido o seu plano de ação. É a sua última chamada. Última chamada para preencher seu plano de ação para 2026. Última chamada para você começar a preencher sua planilha de frequência vibracional. Porque, gente, olha só, vai chegar os momentos, as oportunidades de você realmente avançar em várias áreas da sua vida. E se você não tiver com essa base pronta, talvez você vai falhar nos momentos que a oportunidade bate na sua porta. Então, estou te falando para você começar a se preparar. Começar a organizar a casa. Como que tá? O seu tá tudo bem, mas como que tá o da sua organização? Como que tá o plano de ação dos seus diretos? Eles estão preenchendo a planilha de frequência vibracional? Como que tá a seleção da agenda? O que você vai usar esse ano? Você vai usar Planner? Você vai usar o Google Agenda? Você vai usar o Trello? O que você vai usar? Já está tudo pronto? Já está tudo claro, as suas atividades? Você já tem um planejamento minimamente do primeiro trimestre? Quantos eventos, quantas horas de prospecção, quais são as apresentações, quais os movimentos que você vai fazer para colocar seu time no movimento, na frequência que precisa ser feita, de prospecção, de apresentação, de cadastro, de venda? Como que tá? Você só planejou hoje mesmo? Tem nada planejado para as próximas semanas, para os próximos meses? Gente, uma coisa muito importante, quando a gente fala de agenda, imagina só que quando você dominar, de fato, a agenda que está sendo proposta aqui, aquelas 14 atividades cruciais, que nós já estamos quase finalizando, quando você, de fato, quando você dominar aquela agenda e conseguir, primeiro você se lidera, certo? Liderança primeiro vem de você. Quando você aprender a realmente se liderar, você vai começar a colher bastante frutos. Eu tenho absoluta certeza. Então, assim, para mim é muito óbvio que um líder, quando ele domina a agenda e ele consegue colocar em prática e duplicar isso, minimamente para o primeiro nível, ele é diamante. Mas realmente fazendo de forma consistente e que o time esteja nessa mesma sintonia. Só que você não vai conseguir duplicar essa agenda com as suas lideranças se você não estiver fazendo antes, certo? Se liderança, seu líder pode ver você falando demais, mas ele está vendo o que você está fazendo. O que você está fazendo, o que você está colocando em prática. Quanto de líder novo que você está colocando no seu grupo, quanto de cadastro, certo? Quanto de venda você está fazendo, quanto de pontuação diária você está levantando. A sua presença no acorde com a triplo, o seu movimento nos grupos. Gente, movimento em grupo é extremamente... Como que está seu grupo depois que passou dezembro? Já está todo mundo morto ainda? Ninguém está respondendo nada ali? Que tal você criar um movimento? Um movimento ali para colocar as pessoas ativadas, entendeu? E aí, gente, frequência, ela vai, né? Energia, ela vai
contaminando uma outra, assim, boa ou ruim. Entendeu? Então, o que que acontece? Quando você coloca seu grupo, seu time no movimento, é importante porque essa energia de construção vai contagiando outras pessoas. Então assim, como que tá a energia do seu grupo? Tá todo mundo morto ainda lá de dezembro ainda? Energia baixa? O que você vai fazer como líder? Gente, uma das principais habilidades de liderança é a criatividade. O que você vai fazer agora para colocar essa liderança no movimento, para que todo mundo poste, todo mundo esteja ali no grupo, ó, acabei de fazer 5 vendas de colágeno. Você vai promover uma premiação? Que tipo de premiação que você vai fazer? Certo? Quem vender mais colágeno vai ganhar uma bolsa, vai ganhar você vai conseguir dar uma premiação em dinheiro? Como que vai ser isso? O que você vai fazer para colocar seu time no movimento? Não, Mayara, eles já estão no acordo com a trip, mas tá faltando um pouco mais. O que você vai fazer então? Porque eu não tô no seu grupo. Eu tô no seu grupo. Entendeu? É você, como líder, que vai ter que começar a estimular essas lideranças. Certo? Gente, ampliar a visão deles. Como que tá a visão de futuro deles para esse ano? Por que eles não estão agindo ainda? Porque eu sei, né, gente, as férias, para quem tem criança em casa, já voltaram as aulas? Aqui voltou ontem, entendeu? Então, assim, eu entendo e sensibilizo demais com as mães que estão com crianças em casa. Eu sei que é um período desafiador, porque muitos crianças em casa, às vezes era o momento que você estava trabalhando, que você estava prospectando, que você estava construindo, e às vezes você tem que ficar com seu filho. Mas é importante que você consiga aí organizar o seu tempo, a sua agenda, para começar a colocar a sua equipe no movimento, certo? Postagens em grupo. Pensa sobre isso. Você precisa ter um grupo mais movimentado agora. E a energia de um que está construindo precisa contagiar os outros que estão mortos, parados. Certo? Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Você vai promover uma competição de cadastro, uma competição de venda? Você vai premiar quem tá mais presente ali no grupo e realmente colocando pontuação no sistema? Como que vai ser isso? Entendeu? Pede uma ajuda lá pro chat GPT, gente. Fala, olha, chat, é o seguinte, eu quero promover uma competição com o meu time, vai ser assim, assim, assim. Ele vai estruturar. Gente, você dá a ideia e ele vai estruturar tudo para você. Tudo para você. E você vai começar a colocar em ação. Entendeu? Você vai pedir a ajuda dele para ele estruturar as suas ideias, mas eu já estou dando um comando, uma estratégia para vocês agora, para vocês colocarem o time de vocês no movimento. Não dá para ficar parado mais. Não dá para ficar na inércia mais. O que você vai fazer? Nós estamos prestes a mais um fechamento de mês. Hoje é dia 22. Tá faltando menos de 10 dias para acabar o mês. O que você vai fazer nesses últimos 10 dias? Nós estamos em fechamento de mês. As suas competências e habilidades de liderança, elas são determinadas em meses como janeiro, como dezembro. Entendeu? O que você vai fazer para sua equipe acordar nesses últimos 10 dias? O que você vai fazer para subir mais pontuação? Você realmente ir para cima da meta que você falou que você ia bater. Até o último minuto. Você vai focar no colágeno? Você vai focar em reativação? Você vai fazer um mutirão de venda com a sua equipe? Vai todo mundo para a rua para levantar pontuação todo dia? Quem levantar mais pontuação vai receber uma premiação nos próximos 10 dias? O que você vai fazer? Seu desafio de hoje. De hoje. Nós não temos muito tempo mais. Faltam 10 dias para acabar o mês. É ter o seu plano de ação para os próximos 10 dias para colocar a sua equipe no movimento. E eu sugiro que todo mundo do seu time esteja postando nos grupos a pontuação que está levantando desse movimento. Você tem várias ferramentas. Você tem as promoções da própria Doterra, né? A gente está com promoção de 200 pontos ali para receber um voo lá no mês de março. A gente está com ativação dos 3 meses para receber. Então, gente, como que você vai trabalhar esse desejo desse difusor com seus líderes? Como que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tem que ser criativo. Gente, quando eu era elite lá, não tinha ninguém para me ensinar. Mas eu era criativa. Eu estava motivando a minha equipe, desenvolvendo os meus próprios programas. Desenvolve o seu, para de ficar esperando seu diamante fazer. Cria o seu e mostra para ele. Fala, olha que legal. Quer pegar minha ideia? Eu te ofereço. Vamos fazer com a equipe toda? Seja criativo.
Seja autorresponsável. Autorresponsável. É você que é responsável por colocar esse equipe em movimento. É você que é responsável por as pessoas que estão abaixo de você. Ali, pelo movimento dessas pessoas estarem agindo ali. Certo? Então, eu precisava muito dar esse desafio aqui agora, antes da gente começar, tá bom? E eu posso compartilhar algumas coisas com vocês. Amanhã a gente pode compartilhar algumas coisas com vocês de exemplos de colocar a equipe em movimento nesse início de mês, nesse final de mês, tá bom? Então, vamos lá, mas eu quero que vocês sejam criativos, independente do ranking, tá bom? Independente do ranking. Todo mundo aqui dessa sala tem capacidade de criar um movimento pros próximos 10 dias. Não é só diamante, não. Entendeu? O elite que tá aqui nessa sala tem essa condição. E eu gostaria que você fizesse. Porque você vai começar a desenvolver habilidades importantes de liderança. Beleza? Vamos lá, a gente estava falando sobre a agenda. Eu falei para vocês que é a última chamada para você fazer o que precisa ser feito para esse início de ano, certo? Plano de ação tem que estar impecável. Realmente vocês tendo aquela planilha fechada ali de plano de ação. Planilha da frequência da rotina da frequência vibracional. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O importante é que você preenche e tenha o hábito de preencher. Crie o hábito de preencher. Por exemplo, vocês acham que lá em Paris, semana passada, eu estava conseguindo preencher a minha planilha de rotina de frequência vibracional maravilhosamente bem? Tipo, eu tava lá conseguindo fazer todas as minhas afirmações, tava conseguindo ler o tanto que eu tô lendo, ver os vídeos. Óbvio que não, entendeu? Mas eu decidi defender no que era negociável. Por exemplo, oração, inegociável. A minha amiga que estava comigo, a gente tem a mesma fé, a gente faz parte da mesma religião. Então, a gente lia as escrituras juntos, então eu consegui manter. Eu estava dando 24 quilômetros por dia, então eu acho que o meu cardio ficou bem. Mas a parte muscular não ficou tão bem assim, certo? Então, é óbvio que eu não consegui preencher tudo, né? Eu consegui hidratar, gente, frio de 4 graus. Eu não estava conseguindo hidratar como eu gostaria, então foi zero esses últimos dias, entendeu? Mas eu não deixei de preencher. Esse negócio, tipo assim, essa semana eu tô muito ruim, eu não vou preencher. Essa semana eu tô muito ruim, eu não vou preencher. Recording in progress. Não. Você tem que preencher independente de estar ruim ou não. Porque aí no final do mês, dia 4 de fevereiro, vocês estão lembrando, né? Dia 4 de fevereiro nós vamos fazer a soma. Certo? E você vai ter que identificar como que foi sua pontuação nesse último mês. E aí você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu falhei aqui nesse ponto. Gente, isso aqui é para você conseguir colocar o seu olhar. A autorregulação ela é maravilhosa por causa disso. Você consegue, de fato, ver na prática onde você está falhando. E aí, no próximo mês, você vai colocar mais atenção naquele ponto que está tendo as falhas. Certo? Então, a rotina, as planilhas de rotina de frequência vibracional é para ser preenchida todos os dias, independente se foi bem ou não. No dia que foi ruim, é zero. Não fiz nada, é zero. Coloca lá zero, a pontuação é zero. Certo? É zero. Beleza? Então, eu espero que vocês estejam atentos a isso. 8 dias, não feche janeiro sem isso tudo tá bem alinhado e bem organizado. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa... Isso mesmo, honestidade com você mesmo. Vamos continuar aqui a conversar sobre a nossa agenda. A gente está quase finalizando. Hoje nós vamos terminar de conversar sobre a agenda, certo? E amanhã a gente já vai começar a introdução ao funil, tá bom? Outra coisa que eu tenho para perguntar para vocês, como que tá o 10 por 10? Como que tá a autorregulação? Você já conseguiu inserir? Seja honesto com você mesmo. Depois que a gente teve o nosso momento ali de ensino e aprendizado sobre o 10 por 10, que é a autorregulação, é de fato você programar, você planejar 5 atividades que gerem renda, certo? E mandar para sua linha ascendente e descendente antes das 10 horas da manhã e antes das 10 da noite você dar um check nessas atividades
que envolvem prospecção, follow-up, apresentação, negociação, cadastro, início forte, tudo que gera renda. Como que tá o 10x10? Você tem mais esse final de mês agora, né? Esses últimos 10 dias para, de fato, conseguir começar a autorregular. Isso aqui é atividade de pessoas prósperas no Terra. De pessoas que realmente estão colocando pontuação e ranking no sistema. Talvez, se você não esteja fazendo isso, talvez você não esteja requalificando o ranking que você almeja, ou ainda não tem o resultado desejado, tá faltando detalhes. Talvez o 10x10 seja um detalhe que você está negligenciando, mas é uma forma de colocar a equipe no movimento. A gente está falando de movimento aqui? Falando pra vocês de movimento? Você precisa criar um programa para colocar a sua equipe no movimento. Que tal você dar pontuação você vai fazer uma competição e aí vai ter uma pontuação, e aí quem preenche o 10x10 correto todos os dias, gente, porque quem tá no movimento é muito simples fazer autorregulação. Quem não preenche 10x10 é porque não tá fazendo. Quem não preenche 10x10 é porque não tá fazendo do Terra, construindo de forma profissional. Porque quem tem uma agenda é muito simples. Você tem as atividades planejadas do seu dia. Hoje eu vou fazer acorde 6 horas da manhã, vai acabar às 7 horas eu já vou sair pra rua, pra academia, porque depois do meu treino eu tenho uma ação na aula de bike, depois eu já vou encontrar com uma líder num café para fazer um início forte, para fazer uma mentoria estratégica, e você tem tudo agendado. Se tá tudo agendado, é muito simples, você pega 5 atividades da sua agenda do dia, coloca no seu grupo, fechou. Você tá fazendo do Terra, você tá construindo de maneira profissional. Se você não tá fazendo, provavelmente você tá só apagando fogo. Ai, tá tendo demanda no meu WhatsApp. Aí eu tô lá gastando tempo enviando protocolo. Eu não tô falando que você não tem que enviar protocolo. Você tem que enviar protocolo, mas tem que ter horário pra você enviar protocolo. Não tô falando que você não tem que responder o líder da sua profundidade, mas ele tem que entender que existe um horário, que você tem uma agenda. Tem uma agenda. Certo? Então, a minha conclusão ela é muito simples. Se você hoje não preenche o seu 10x10, você não faz esse negócio de maneira profissional. Não faz. Não faz. Não tá colocando um ranking almejado no sistema. Não tá. Porque isso aqui é básico. É básico. Eu já falei pra vocês, gente, isso aqui é método de duplicação eficaz. Faz com você, faz com essa equipe, você vai bater o que você quiser. Coloca pra rodar. Você vai colocar a sua equipe no movimento. Você vai ensinar para essas pessoas que você não está querendo que ela preste contas. Você está, de fato, ensinando ela a ser um profissional. Pessoas profissionais autorregulam. Quem quer ter resultado na vida, em qualquer área, autorregula. Quer emagrecer? Começa a autorregular. Começa a autorregular. Começa a entender exatamente. Começa seu dia sabendo exatamente o que você vai comer. Sem surpresas. Não tem que ter surpresa. Porque quando a tentação vier, você já sabe, tá programado, tá agendado. Que naquele horário não é o pão de queijo. É o ovo. O ovo com pão, não é pão de queijo. Certo? Começa a pesar a sua comida. Começa a seguir uma autorregulação. Começa, no final do dia, você vai lá dar um check. Caramba, ó, café da manhã, de jejum, meu de jejum foi certo, meu lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, final, ótimo, autoconfiança, você vai começar a confiar em você. Você vai começar a desenvolver uma habilidade maravilhosa desse modelo de negócios, que é a capacidade de ter autoestima. Gente, quando você começa a honrar a sua agenda, até a autoestima você ganha. A sua capacidade de autoestimar-se. A sua capacidade de ter autoconfiança. Sabe? Às vezes você tá indo na inércia, acha que você tá incapaz de abordar uma pessoa decisiva pro seu negócio. Tá com a autoestima baixa, tá com a frequência baixa. Começa a colocar sua agenda para jogo, honrar os compromissos agendados. Começa a honrar os compromissos agendados e você vai ter mais autoconfiança, você vai conseguir estimar-se mais. Você tem que começar você tem que implementar urgente. Tô falando para vocês, eu bati Presidential Diamond, assim.
Assim, meu presente do Diamond é sólido, independente do que aconteça. Ele tá ali, ó, todo mês. Mas como que eu fiz para conseguir bater ele? Até o meu quarto nível estava autorregulando. Ou seja, se eu estava autorregulando, até o meu quarto nível as pessoas estavam no movimento. Imagina só todo mundo colocando 10 por 10 todos os dias, cada venda que eu coloco no grupo, cada cadastro eu coloco no grupo, estou apresentando, coloco no grupo, estou fazendo evento, coloco no grupo. Meu amigo, um vai contagiar o outro. E as coisas vão começar a acontecer. Você não pode negligenciar isso mais. Para de negligenciar isso. Estou falando como sua mentora, alguém que quer muito seu crescimento. Muito, muito. Eu sou a pessoa mais interessada no seu avanço. Eu quero que você cresça. Eu quero que você viva uma vida abundante. Eu quero que você seja próspero. Só que você vai ter que passar pelo processo. E quando você conseguir inserir isso aqui na sua rotina, esses 14 passos cruciais, redondo na sua rotina, meu amigo, você vai conquistar tudo que você quiser. Tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo que você quiser. Porque isso aqui é a base de sucesso nesse modelo de negócio. Testado, aprovado. Líderes de alta performance, que têm resultados extraordinários, têm esses 14 passos cruciais muito bem desenhados na agenda. Começou perfeito? Não. Você tem que começar inserindo. Às vezes você não vai conseguir agora tudo. Tá tudo bem. Mas você tem que começar. Você tem que começar a fazer o que precisa ser feito. Tá bom? Então, essa pergunta para vocês aí, como que tá o 10 por 10? De tudo que a gente já falou sobre devocional muito, esse mês, falamos muito sobre os rotineiros, a sua rotina de afirmações, autoprofecia, sua rotina de visualização, audição, sinestesia, seu diário de gratidão, as coisas que você é grato naquele dia. Já falou muito sobre acorde, mentoria com líderes estratégicos, conversamos muito sobre as perguntas estratégicas de sabedoria. Falamos sobre 10 por 10, falamos sobre fechamento do dia, falamos sobre vendas, que quem vende, vence, falamos sobre prospecção. Nós vamos falar de forma mais detalhada. Isso aqui eu quero só que vocês saibam, gente, esse momento aqui do acorde quadriplo é para você entender o que precisa ir na sua agenda. Agora nós vamos conversar sobre cada um, especialmente sobre os mais importantes, que é a parte do funil, certo? E lá na última semana do acorde, lá no mês de março, nós vamos ter uma aula sobre mentoria com líder estratégico, sobre liderança na prática, tá bom? E aí eu vou conseguir trazer de forma mais detalhada para vocês essas sessões de mentoria, mas a gente já abordou no nosso último encontro algumas perguntas que são estratégicas, como, né, fazer uma mentoria para ativar esse líder, muitas vezes, que está sem visão, que a visão dele está meio turva, a visão meio turva, aí sua missão como líder é deixar essa visão mais clara de onde ele vai chegar, e realmente segurar na mão dele e estar junto com ele dentro dessa jornada. Tá bom? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre apresentação. Então, nossos pontos de hoje, 9, 10, 11, 12, 13 e 13 e 14. Tá bom? O designer duplicou 2 vezes o 7 ali, mas depois a gente organiza isso aqui. Vamos lá, vamos falar sobre apresentação. Gente, talvez esse daqui seja um dos maiores erros do consultor de bem-estar que começa a fazer do terra, a começar a empreender com esse modelo de negócio. E muitas vezes as pessoas me perguntam assim, ó, Mayara, o que eu faço no início forte? O que eu faço? Gente, meu design também, ó, apresentação, tá errado aí também, eu vou corrigir depois. Mas o líder fica assim, ó, Mayara, o que eu faço com um líder que acabou de começar? Vamos lá, mesmo que eu não tivesse um método aqui para você, né, que eu não tivesse um início forte, muito bem estruturado, igual vocês vão receber e vão aprender aqui, como inserir um líder de maneira profissional nesse negócio, vamos pensar.
ele vai entender ali naquele primeiro momento que ele tem que o que vai somar na pontuação que ele precisa para atingir os objetivos dele é o cliente. Você tem que explicar para ele, né? Que é o cliente, que nosso modelo de negócio é maravilhoso, que desde o bebê, que acabou de nascer, até o idoso prestes a morrer, usa os óleos essenciais. Então a gente tem um público-alvo para consumo dos produtos de todas as faixas etárias. Isso precisa ficar claro para ele, que todo mundo precisa de óleos essenciais, certo? Mas você vai começar a ensinar para ele que existe um perfil ideal de construtor, que são pessoas que, além de consumir os óleos essenciais, querem empreender, querem fazer o que você faz, querem gerar renda extra, construir renda extra, liberdade financeira, liberdade de tempo, renda residual. Então você vai explicar para ele que existe esse público, beleza? E aí, gente, para pensar comigo. O cliente, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Você precisa de cliente preferencial. Você precisa ter um tempo na sua agenda para cuidar do seu cliente preferencial, assim como eu estou ensinando vocês. Você tem que ter um momento de fazer consultoria de bem-estar para eles. Você tem que ter um grupo colocando depoimentos, aumentando o nível de consciência e crença deles, porque quando vier uma promoção, eles já estão com a crença alta do benefício daquele produto e eles vão querer. Porque você está educando o seu cliente preferencial. Parabéns, ele precisa ser educado. Precisa ser educado. Você precisa colocar ele numa educação continuada. E ele vai receber aulas para aumentar também esse nível de consciência. E cada vez mais gerar esse desejo nele de adquirir e querer mais esses óleos. Beleza? Porque ele tá vendo uma transformação na vida da família. Ele quer comprar mais porque a família dele consome muito e ele tá feliz. Ele tá feliz. Gente, um cliente preferencial. Essa semana a Mariana veio aqui em casa e ela tem algumas clientes aqui dentro do nosso condomínio. A gente estava na feira e ela encontrou uma cliente dela. Ela chegou na mesa e falou: nossa, aquela ali é a minha clientona. Ela compra mais de 400 pontos por mês, é apaixonada nos olhos. Toda vez que eu encontro ela na academia, ela me pede alguma informação dos olhos. Essa cliente, ela é educada. A gente imagina só, a pessoa comprar 400 pontos. Ela deve estar presenteando a família dela também. Porque é muito. Certo? Mas o que essa mulher é educada? Gente, todos são assim? Não. Não, tem cliente que vai comprar 50, 30, 100. Mas tem gente que vai comprar mais. Certo? Então, a gente precisa sim desses clientes. Eles são a base, eles são sustentação, eles são importantes. Combinado? Agora, vamos lá. Esse cliente preferencial, ele é apaixonado pelos óleos, mas ele não é construtor. Então, você não consegue se duplicar nesse cliente. Ele vai te indicar, às vezes você vai dar um colágeno para ele te indicar mais 10 clientes de colágeno, ele vai te indicar, ele vai falar para alguém, mas ele não é um construtor de fato que está construindo, certo? Então, quando você senta com um líder novo desse, você precisa explicar para ele que o cliente é importante, sim, que de um cliente a gente pode ter um consultor de bem-estar, mas que nós precisamos de consultores de bem-estar, construtores, porque são neles que a gente duplica. Porque são neles que a gente vê um crescimento duplicável, um crescimento em maior escala. Escala. Tá entendendo? Porque você consegue formar times, lideranças que estão fazendo o mesmo que você faz. Isso gera maior escala. E recorrência. Porque eles vão também estar cuidando de clientes, trazendo novas pessoas. E as pontuações, elas vão crescer de forma mais rápido. Porque eu trouxe um construtor que faz o mesmo que eu. Certo? Então, se o construtor é essa pessoa que eu consigo me duplicar, que eu consigo escalonar o meu negócio, que eu consigo realmente montar as minhas linhas para avançar. Você não precisa de 3 construtores para você ser um silver. Ali, óbvio que não são só 3, né? Vai ter pessoas abaixo ali, mas inicialmente 3 de primeiro nível. Você não precisa de 3 premiers para você ser um gold. 3 silvers para você ser um platinum. Você precisa se duplicar nessas pessoas. Então, o que essa pessoa que acabou de chegar para você, ela precisa entender? Que ela precisa dominar a apresentação da oportunidade. As pessoas acham que no começo, qual que é o grande erro? Que no começo eu só preciso aprender de óleo. E aí eu viro um especialista em óleo essencial. Aí eu faço curso de aromaterapia. E aí eu sou
fissurada no óleo, e aí eu compro Modern Essentials, eu compro Fundamentos Essenciais. Eu não tô falando que não precisa comprar, é importante. Mas por que tá dedicada tanto aos olhos, sendo que você decidiu empreender e a forma de você conquistar novos construtores é dominando a apresentação da oportunidade? Seja sincero com você hoje. Você dedica mais hoje, especialmente para quem está começando, até elite. Você dedica mais tempo hoje no conhecimento a respeito dos olhos? Ou você tem dedicado um tempo na sua agenda realmente para aprender a fazer essa apresentação da oportunidade? Com início, meio e fim, com rapport, gerando conexão, com histórias reais, um storytelling magnético, persuasivo, uma call to action, uma chamada para ação irresistível. A pessoa senta na sua mesa e ela te passa o roxinho, o Nubank ou o Black dela, e você vai lá e faz o cadastro. Como que tá o domínio da apresentação da oportunidade? Mayara, o que a pessoa precisa entender quando ela senta na minha mesa, então? Meu amigo, se ela quer construir, a primeira coisa que eu vou falar para ela, você tem que dominar a apresentação da oportunidade. Tem que dominar rápido a apresentação da oportunidade, porque é assim que você vai conquistar novos construtores. Que você vai conseguir se duplicar. Eu quero, primeiro encontro. Você vai ver eu fazer a apresentação da oportunidade, nós vamos fazer algumas juntos, e depois você vai começar a fazer. É assim que acontece. Gente, eu tenho inúmeros exemplos de líderes hoje, diamantes e acima do nosso time, que estão aqui nessa sala. Eles podem confirmar para vocês que foi desse jeito que eu fiz com eles. Eu vou fazer as primeiras, depois ele vai fazer. Eu vou dar um exemplo da Rúbia aqui, lembrei da Rúbia. Tem vários, mas eu vou dar um exemplo da Rúbia. A Rúbia foi um contato que eu trouxe para a Doterra depois que eu fui comprar um carro. Olha só, gente, fui comprar um carro, assim que eu tinha batido por Residential Diamond, e tava super feliz com esse carro, enfim, eu queria um carro com teto, enfim, o Paulinho lá arrumando documentação e a Rúbia tirando algumas fotos minhas saindo do teto, enfim, super feliz com esse carro. Aí, o que acontece? Eu deixei para ela, pedi, ainda bem que eu te registrei, não sei se a Rúbia tá na sala, mas ainda bem que eu registrei que a gente tem essas fotos. Eu deixei para ela um hortelã-pimenta e um lavanda de 5 ml. Eu nunca saí de casa, meu período de construção pesado, não só para bater, para consolidar meu presente diamante, meu amigo, eu era uma faca, ninguém saía da minha presença sem saber desse modelo de negócio, ou sem eu plantar uma sementinha no coração, ninguém, mas ninguém. E eu deixei para ela um hortelã-pimenta e um lavanda, e eu fui para o leadership. Gente, lá no leadership, ou seja, já plantei minha sementinha lá no leadership, postando tudo sobre o evento, o movimento, e, enfim, tudo que estava acontecendo lá, e ela me assistindo, ela já estava me seguindo, tipo assim, tentando entender o que estava acontecendo, certo? Gente, sem fazer a apresentação da oportunidade de lá mesmo, eu fiz uma ligação, não sei se foi ligação ou áudio, mas eu lembro de ter conversado com ela sobre o que era essa oportunidade, mas ela já falou, eu quero cadastrar. Eu lembro até hoje, ela cadastrou com o Kit Aroma Touch, eu tava no quarto do hotel, e eu fiz o cadastro dela. Hoje a Rúbia é uma líder diamante, que qualifica a gente no segundo ID, certo? Líder maravilhosa, assim, autorresponsável, independente, e eu lembro que quando a gente começou a fazer as apresentações, a gente foi fazer uma apresentação na casa da tia dela, tava cheio de convidados, tinha muita gente na casa ali, e eu comecei a fazer a apresentação dos olhos, e eu falei pra ela, agora é você, vou fazer a apresentação do negócio agora. Aí ela olhou pra mim, tipo, assustada, falei, agora é com você, óbvio que eu falei entre nós duas ali, né, e aí ela foi lá e fez a apresentação da oportunidade, e eu sentei e assisti. Ela fez tudo, a apresentação até no momento do fechamento. É óbvio que em alguns momentos pontuais ali, né, eu entrava, falava alguma coisa, ela continuava, mas depois desse dia, eu nunca mais fiz uma apresentação com a Rúbia. Nunca mais. E ela estava bem no começo dela de Doterra. Então, gente, o que um líder novo precisa? Precisa apresentar a oportunidade. Precisa dominar a apresentação da oportunidade. Início, meio e fim, com um fechamento eficaz. Ele precisa dominar, sim, o início rápido. As pessoas vão perguntar para ele. O que é início rápido? Ele vai gaguejar, não vai saber? Eu tenho que ligar ali pro meu upline para ensinar o que é o início rápido. O que é o bônus poder de 3? O que é o bônus estrutural? Qual que é a porcentagem que a Doterra paga em cada nível
O que é compressão dinâmica? O que é os fundos de liderança? O que é isso? O que é esse gráfico de tempo aqui que tem embaixo dessa planilha? O que é isso? O que cada ranking precisa? Gente, minimamente precisa sim entender. Precisa sim, você está apresentando a oportunidade. Essa pessoa que está especial. Gente, imagina se você tem perfil comportamental. Imagina se você pega uma pessoa que é muito ligada a números. Ela vai te perguntar, você precisa saber. Eu não sou essa pessoa. Eu não ia perguntar, eu não perguntei de números no meu apply. Mas você vai apresentar para pessoas que vão querer saber de números, então você precisa dominar. Então, quer saber, Mayara, o que eu preciso nos primeiros momentos com um líder? Plano de ação. Olha só, eu nem tô dando o passo a passo para vocês ainda. Mas eu falei para vocês sobre plano de ação. Que tal ela ter uma folha do plano de ação? Ali você montar com ela um plano de ação na hora. Você tem que mostrar para ela que ela tem que dominar essa apresentação da oportunidade, que você vai estar junto com ela, rápido. Que ela vai começar a apresentar sem você. Você vai começar a conseguir se duplicar. Ela vai ter que inserir a rotina de apresentar esse negócio todos os dias. Gente, isso é hábito de pessoas que fazem esse negócio de maneira profissional. Chega numa pessoa que você admira, pergunta para ela se ela não vai fazer a apresentação hoje. Uma pessoa que está na construção, ela vai fazer. Uma pessoa que está no movimento, ela faz a apresentação todos os dias. Mayara, não tenho para quem apresentar todos os dias. Não está prospectando tanto que tem que prospectar, porque se tivesse, tinha pelo menos uma apresentação. Faz 1 hora de prospecção por dia para ver se você não vai ter uma apresentação todo dia. Vai ter. Então, se não tem para quem apresentar todos os dias, está com falha onde? Na prospecção, está prospectando pouco, está falando com pouco gente, não tem um horário específico na agenda para apresentar. Seus líderes não estão te levando pessoas para você apresentar, seus líderes não estão prospectando, isso é muito sério. Imagina só, você é um diamante, você tem 4 silvers abaixo. Muitas vezes o diamante, ele disponibiliza a agenda, fala assim, olha, tá aqui, ó, silver. Tô aqui disponível para você. Ó, eu tenho aqui hoje, da quinta-feira, das 2 da tarde às 6, meu horário é para você. Se essa pessoa não te apresenta uma pessoa para apresentar nesse período, é porque ela não está fazendo prospecção, isso é muito sério. Se seus diretos não estão fazendo prospecção, não estão colocando pessoas junto com você para apresentar, para te ajudar a fechar, ou mesmo que seja sem você, tem que apresentar o plano todos os dias. Não tem jeito, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Todo dia, de segunda a sexta, todo dia tem que ter um horário na agenda para apresentar o plano. Hoje é quinta-feira, responde aí para você. Quantas apresentações eu fiz essa semana? Apresentação da oportunidade, convidando uma pessoa de fato para fazer parte do seu negócio. Quantas você fez essa semana? Mayara, fiz 0. Então tá muito ruim. Tá muito ruim. Início de ano, as pessoas estão abertas a um novo negócio, a construir. Se não fez 0, tá muito ruim, tá prospectando pouco. Eu domino a apresentação da oportunidade? Gente, não fecha o mês de janeiro sem minimamente entender a apresentação da oportunidade. Relaxa, que no acorde vocês vão aprender. Todo mundo vai sair daqui, ó, pronto para aprender a fazer uma apresentação da oportunidade. Em fevereiro agora, todo mundo vai ficar uma faca para apresentar esse negócio. O sangue nos olhos para apresentar essa oportunidade que muda vidas. Mas eu quero que você responda, eu quero que você fique incomodada. Eu domino a apresentação da oportunidade? Eu sei fazer essa apresentação da oportunidade de forma magnética, persuasiva. As pessoas saem da minha presença desejosas de iniciar esse projeto. Como que é? Como que tá? Você precisa ter um horário fixo na sua agenda, todos os dias. Todos os dias. E pensei sobre isso. Se eu não tenho gente para quem apresentar, tá com falha onde? Na prospecção. Tá prospectando pouco. Certo? Gente, quando eu tava num período de prospecção forte, todo dia eu postava, ó, o verdinho com óleos essenciais. Verdinho com os óleos essenciais. O que é o verdinho? É o construa. Todo dia. Todo dia. Eu coloquei aqui 3 manuais que você precisa. Você não precisa de um iPad última geração. Você não precisa de nada disso para apresentar de maneira eficaz.
Se você tiver, ótimo. Trazer um ar mais profissional, né? Uma apresentação individualizada, que você consiga mostrar umas fotos, né? De como que os olhos mudou sua vida, essa oportunidade. Se você já tem essa história construída, maravilhoso, maravilhoso. Coloca a sua história para jogo, certo? Vocês vão ver que na minha apresentação da oportunidade é um storytelling mesclado com um plano de carreira. E aí eu mostro como que a Doterra entrou na minha vida e mudou a minha vida, mas assim, é a minha história. E a Doterra entra mudando essa história. Mas é a minha história, a jornada do herói. Entendeu? Então, esses 3 manuais, eles são muito importantes para você, Mayara, mas na apresentação da oportunidade eu falo sobre os olhos? Óbvio, óbvio, tem que falar sobre os olhos. Espaços interessantes sobre esses olhos essenciais, o diferencial dos olhos da Doterra, as pessoas precisam entender de onde vem tanto dinheiro. Você vai mostrar lá o Presidential Diamond vem de 200 a 400 mil reais. Mas de onde vem esse dinheiro? Aí você tem que mostrar que as pessoas mostram seus clientes apaixonados pelos óleos essenciais. Mostram as pessoas apaixonadas recomprando todos os meses. Mostra que você tem um produto de primeira necessidade. Mostra a sua taxa de retenção. Tá entendendo? Então, tudo isso é importante para vocês fazerem. Mas aqui, de fato, eu quero promover a reflexão. Eu estou apresentando todos os dias? Os meus diretos dominam a apresentação da oportunidade? A minha base, hoje, está só vendendo? Ou eles dominam a apresentação da oportunidade? Eu não estou falando que não tem que vender. Tanto que tem um dia lá, todo dia tem que vender, inclusive. Se eu não cadastrei, eu tenho que vender, eu tenho que levantar a pontuação diária. Mas a minha base, aquela pessoa decisiva e estratégica no meu negócio, sabe apresentar esse plano? Domina a apresentação, faz uma apresentação sem eu. Pensem sobre isso. Não é só sobre vocês, vocês vão pensar sobre as pessoas também estratégicas da sua equipe. Elas dominam ou você precisa ajustar essa habilidade em pessoas estratégicas na sua equipe, tá bom? Então, vamos lá. Estamos avançando, hein? Próximo passo. Networking e eventos. Gente, nós trabalhamos com pessoas. Nós, consultores de bem-estar, trabalhamos com pessoas. Nós precisamos conhecer pessoas o tempo todo. Nós precisamos fazer um amigo a todo momento. Nós precisamos nos colocar em ambientes que estão onde está o nosso público-alvo. Por isso que eu tenho que participar de networking eventos, porque eu tenho que me colocar no ambiente que as pessoas que eu desejo para o meu negócio estão. Onde que essas pessoas estão? Elas estão em um grupo de mulheres empresárias da minha cidade? Como que eu vou fazer para fazer parte desse grupo? Não, elas estão no estúdio de bike. Eu vejo que tem muitas mulheres empresárias cuidando da saúde naquele estúdio de bike. Eu vou me infiltrar ali, eu vou fazer matrícula e eu vou me inserir naqueles grupos ali. Tem muita mulher empresária ali, então é lá que você vai? Não, eu vejo que no BNI tá muito legal. As pessoas estão abertas ali no BNI, né, a oportunidades. Eu tenho a oportunidade de fazer networking, visitar os estabelecimentos dessas pessoas, conhecer essas pessoas, mesmo não estando ali dentro. Depois eu posso expandir essa rede, não estando ali dentro do BNI, como eu já vi várias pessoas fazendo. Eles estão dentro desse ambiente? Onde eles estão? Onde o seu público-alvo está, é onde você precisa estar. Não, é um grupo de mães. Mães que querem ainda ser presente para os filhos. Essas mães que querem ser presente para os filhos e querem uma oportunidade. Então, onde essas mães estão? É o grupo da escola do seu filho? É o grupo da natação, da escola de bala? Onde que esse público está? É onde você precisa estar. Gente, você que trabalha com pessoas, você tem que fazer novos amigos. Novos amigos. Se seu círculo de amizade ele é o mesmo, tá errado. Tá errado. Tem que fazer novos amigos, tem que explorar novos lugares. E aí disso vem a pergunta para vocês. Qual foi a última vez que você trouxe um parceiro decisivo para o seu negócio? Fruto da sua presença em eventos de network. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? O meu foi o ano passado. Qual foi a última vez que você se posicionou de forma estratégica e trouxe uma pessoa decisiva para o seu negócio?
Em quais ambientes eu estou me expondo? Em quais ambientes eu estou marcando presença? A gente está começando 2026 agora. Quais são os ambientes que você já se colocou nesse ano? Quais são os novos amigos que você fez? Você está começando a treinar numa nova academia? Você está começando a fazer unha em um novo salão? Você está começando a treinar em uma nova assessoria de corrida? Qual foi o lugar que você se colocou? Porque é ali que vão surgir as conexões para você trazer pessoas para dentro do seu negócio. Gente, você ficar parado onde você está, nada vai acontecer. Você precisa conhecer novas pessoas. Você precisa conhecer novos parceiros de negócio. Onde essas pessoas estão? Você precisa estar lá. Eu quero te deixar incomodada aqui hoje. A sair da sua bolha. Sair da sua bolha e conhecer gente nova. Pessoas que vão ser decisivas para o seu negócio. Esses novos amigos são prospectos que vão vir para o seu negócio. Você não vai conseguir trazer todos, mas imagina se você trouxer um e virar diamante. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem eu conheci essa semana fora do meu círculo atual? Hoje é quinta-feira. Qual foi a nova amizade que você fez essa semana? Você conheceu alguém essa semana? Ou você só tá no seu grupinho aí e só com seus líderes? Meu líder, meus líderes, meu time. Tá bom, esse resultado que você vai ter aí, então. Para sempre. Você precisa conhecer gente nova. Você precisa ligar. Gente, isso aqui tá no horário da sua agenda. Isso aqui é um momento de agenda semanal, um momento que você vai fazer network, você vai participar de um evento, você vai se colocar no lugar. Gente, muitas vezes você vai usar recurso para isso. Vou usar meu recurso, por exemplo, o BNI você tem que pagar para estar lá dentro. Mas você está fazendo networking, você está ampliando a sua rede de contatos. Maiara, eu não tenho condição de pagar por isso ainda. Ótimo. Então, começa a fazer sem pagar. Começa a se colocar em ambientes novos. Mas não pode deixar de fazer. Todo mundo que tá aqui precisa conhecer gente nova. Sair dessa bolha aí, você conhecer pessoas que vão vir pro seu negócio, mudar seu game aí. Beleza? Então, eu coloquei, a gente tem que ter esse momento de network, tá? Aqui na nossa agenda, tá? Também. Eu não sei porque que meu designer não colocou networking. Depois eu vou falar com ele. Gente, todo mundo vai receber isso aqui completo, mas eu preciso atualizar com ele. Mas eu coloquei aí, ó, pelo menos 3 vezes na semana, você tá conectado com gente nova. Gente, presta atenção. Para de ficar gastando tempo no seu grupo de cliente, ali, respondendo e apagando fogo, e vai fazer o que realmente vai dar resultado pro seu negócio. Conhecer gente nova. Apresentar oportunidade, gerar desejo nessas pessoas, presentear com os óleos essenciais, proporcionar uma experiência para essa pessoa, convidar ela para uma apresentação de negócios. Para pensar o que de fato vai dar resultado para você. Beleza? Tá. Networking, eventos, ligação com a equipe. Olha só, gente, isso aqui também é muito importante. Especialmente para diamante, tá bom? Diamante acima tem que ter um dia de call com a equipe, tá bom? Maiara, eu não tenho diamante acima. Ou eu tenho e ele não faz. Então é você que tem que fazer, tá bom? Mas diamante acima precisa ter um momento na semana. Porque é o diamante, gente. O diamante que já chegou nesse lugar e tem a visão. Certo? Mas Maiara, eu sou uma gold. Ninguém na minha linha ascendente está trabalhando, está fazendo ligação. Então, ótimo, é você que tem que fazer. Seja autorresponsável. Certo? Eu também não tinha. E eu tinha que fazer. Mas para você que já é diamante, essas ligações com a equipe precisam acontecer semanalmente. É um momento que você vai... Imagina só que a visão do seu líder tá turva. E aí você vai tirando tudo da visão dele, assim, ó, nessa ligação. E deixando cada vez mais clara. Certo? Então, qual que é a necessidade da sua equipe naquela semana? Entendeu? A minha equipe está prospectando, pô, tá todo mundo num marasmo, numa inércia, então tá, nessa ligação de equipe vai ser lançado o seu planejamento de movimento para os últimos 10 dias do mês. Ótimo, isso é que está faltando. Estratégia para o fechamento, ótimo, é isso que eu vou abordar hoje. Não, minha equipe está apresentando muito pouco. Está todo mundo muito focado em venda. Eu preciso fazer com que eles continuem vendendo, mas apresentem oportunidade. Então vamos lá, vamos fazer um treinamento de apresentação de oportunidade? Vamos deixar essa equipe mais lapidada?
Não, minha equipe está precisando melhorar o fechamento. Todo mundo está sabendo apresentar, mas assim, estão com dificuldade em quebra de objeção. Ótimo, vamos ensinar sobre quebra de objeção? Certo? Então, assim, qual é o foco da semana da sua equipe? Eu só estou liderando com clareza ou eu só estou cobrando a minha equipe? Pensa sobre isso, nessa ligação. Eu realmente estou comprometida com o resultado deles? Eu estou segurando na mão deles? Então, a estrutura ideal de uma call de equipe é o seguinte: tem que ter um momento de crença no produto, certo? Então, alguém... Gente, lembra que esse é um grupo heterogêneo. Então, tem pessoas ali que acabaram de começar, entendeu? Então, assim, que tal um depoimento de alguém que viveu uma transformação com colágeno? Ou alguém que está vendendo muito colágeno porque viveu uma experiência surreal. E essa pessoa, você vai dar um tempo para ela falar, certo? Depois, crença na oportunidade. Alguém que tem mudado a vida com essa oportunidade de empreender, certo? Alguém que realmente tem conseguido conquistar, acabou de, sei lá, comprar uma casa, ou acabou de conseguir colocar o filho numa escola melhor por conta da Doterra, enfim, crença na oportunidade. Projeções e visão de futuro, lembra? Seu líder ele está com dificuldade de visualizar o futuro. O que você precisa fazer? Projetar um futuro, sabe? Mostrar para ele onde que ele vai chegar, os números, o que ele precisa construir. Mostra para ele com quanto tempo, né? Hoje, geralmente, né? O plano de carreira é bem claro. Eu gosto de usar o plano de carreira. Né, 7 anos de construção intensa, você vai ser um Position Diamond. Entendeu? Então mostra para ele onde que ele vai chegar nos próximos 5 anos, o que precisa estar sendo feito para que essa conquista de 5, 6, 7 anos, que é um. Gente, 5, 6, 7 anos é um médio prazo. É um médio prazo. Tá bom? Então, o seu líder precisa entender projeções e ter clareza de visão de futuro, porque é assim que ele age, tá bom? Ensinar alguma habilidade técnica do negócio que tenha sido dificuldade do time. Acabei de falar para vocês sobre isso. Um desafio, uma chamada para ação. Qual que é a chamada da ação para essa liderança nessa semana? Certo? Então, ligação com a equipe tem que ter horário fixo semanal e todo mundo precisa entrar nessa ligação e conectar com o seu diamante acima, ou com seu gold acima, ou com seu silver acima, se não existir um diamante que está trabalhando de maneira na linha ascendente. Beleza? Educação de cliente. Gente, falei para vocês muito sobre isso. Seu cliente precisa ser educado, eles são importantes, você precisa ter horário na sua agenda. Gente, muita gente usa hoje o chat GPT, né, para criar ali um protocolo para os clientes. Eu gosto muito dessa folha de avaliação de bem-estar do Guia Viva, porque aqui tem como você estruturar rotina de manhã, tarde, noite, as prioridades de bem-estar que ele tem, os objetivos para os próximos 90 dias. Aqui já dá para você deixar agendado os próximos pedidos dele, ou seja, as próximas ativações dele. Então, é uma folha muito estratégica para você já organizar as próximas compras desse cliente, porque assim, à medida que você vai identificando as necessidades dele, vai ter óleo do kit dele que não está ali. Então, assim, por exemplo, ele precisa de um lemongrass, ele precisa de um serente, ele precisa do colágeno, certo? Então, você pode agendar. Vamos colocar que ele fechou um kit Brasil. Você vai estruturar a rotina dele de bem-estar, certo? Com o kit Brasil. Concorda que ainda não tem o colágeno, que não tem o difusor, tem outros produtos, e aí você vai agendar com ele aqui, olha, os próximos produtos que eu indico para você, de acordo com as suas necessidades, são essas, entendeu? E você vai colocar aqui e meio que já agendar nessa folha e começar a colocar no coração desse cliente que ele precisa de mais produtos, certo? Para ele conseguir aí cuidar da sua saúde de maneira mais assertiva, de maneira mais sistêmica, tá bom? Então, olha só, meus clientes têm protocolos definidos? Sabem as formas de uso correta? Usam pelo menos 3 produtos diariamente? Gente, isso aqui é um dado, tá bom? Se você conseguir fazer com seus clientes, usem pelo menos 3 produtos diários, você tá muito bem. Muito bem. Certo? 3. Você precisa usar 3. 3. Então, se ele já usa o colágeno, permite o lavanda, você já matou aí sua meta, certo? São fiéis ao uso do colágeno? Gente, eu adoro as meninas que colocam aí, eu uso do colágeno todo dia. Amigas, tem alguma amiga já usaram colágeno hoje? Depoimento do colágeno, às vezes não quer colocar no Instagram, coloca no grupo para lembrar a sua cliente que precisa usar o colágeno. Gente,
Um scoop e um PV, tá bom? Brincadeiras à parte, é um produto de uso diário. Então, gente, final do mês vai acabar, mês que vem ela vai precisar de novo. O nosso colágeno é o melhor do mercado. Existe um canal para esses clientes receber depoimentos? Eu estou aumentando o nível de consciência deles? Se você não sabe responder essas perguntas, você precisa educar o seu cliente. Eu já deixei bem claro aqui que eles são muito, muito importantes. Gente, esse guia está disponível no nosso sistema, ali na parte de educação, se eu não me engano. Empowered Success. Tem esse guia também, e vocês podem usar. Eu gosto muito dessa folha de bem-estar aqui para fazer avaliação de bem-estar. Às vezes, do seu líder novo, que acabou de chegar, quando você for fazer o início forte, você já colocar uns protocolos para ele de uso, isso é muito legal. Porque a forma como você ensina é assim que ele vai fazer com os próximos. Cuidado como você está inserindo um novo líder. Porque a forma como você faz é a forma como ele vai fazer. Tá bom? Reativação. Mayara, tem que ter um momento de reativação? Tem, gente. Gente, estratégia de reativação é ouro. Quantos clientes inativos eu tenho hoje? Existe um caminho no escritório virtual, posso passar para vocês depois, esse caminho, que você consegue ter acesso a seus clientes inativos. Certo? Gente, clientes inativos são sensíveis a novas promoções. E sabendo disso, a nossa empresa já deixou disponível um produto para que vocês ofertem. Então, Mayara, é importante eu ter um momento na minha agenda semanal para trabalhar reativação? Óbvio. Gente, a Doterra já deu até Deep Blue para cliente inativo, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Você tem hoje ferramentas para trabalhar, que é uma forma também de você subir pontuação, tá bom? Quem pode retornar com a abordagem certa? Quais promoções você tem disponível hoje para reativar clientes? Hoje, a nossa promoção disponível é essa aqui, ó. On Guard Touch, tá bom? Se a pessoa está inativa de 3 a 11, se está de 3 a 11 meses sem fazer pedido, ela pode fazer um pedido de 50 pontos e ganhar um On Guard Touch. Isso aqui até o 31 de janeiro, tá bom? Então, você pode mandar isso para os seus clientes, certo? Mostrar para ela, às vezes ela não está usando colágeno ainda, às vezes ela não conhece os novos produtos, que é uma forma de você estar buscando essas reativações. Dedique um tempo na sua agenda para reativação, tá bom? E aí coloca reativação aí, pelo menos 3 vezes na semana. É importante que você tenha esse momento. Gente, uma horinha trazendo reativação, porque às vezes você está com dificuldade de cadastro ou uma venda, vai para reativação. Entendeu? Tem gente que está sem comprar ali, começa a trabalhar a reativação, coloca como horário da sua agenda. Gente, hoje, quinta-feira, 3 horas da tarde, eu vou parar e vou trabalhar a minha lista de reativação. É isso. Acabou esse horário? Ótimo. Beleza, fechou. Eu tenho apresentação agora em tal horário. E aí você vai seguindo o que está sendo proposto, tá bom? Gente, eu coloquei também aqui um fechamento de semana, tá bom? É muito importante que além de fechar o dia, eu tenho um fechamento da semana. Gente, fechamento, ranking no sistema é um jogo de números. É número. Então, fecha a sua semana, semanalmente, quanto de pontuação você subiu? Onde que está sendo as falhas? Então, quando eu faço esse fechamento da semana, eu estou, de fato, colocando minha agenda para jogo e estou autorregulando. Eu estou autorregulando não só diariamente, mas semanalmente, certo? Isso vai gerar um resultado mais sustentável. Gente, isso aqui é hábito, tá bom? É hábito, você criar esse hábito de fechar a sua semana. Certo? E não deixar, por que tá deixando tudo por última semana do mês? Começa a fechar a sua semana. Começa a criar o hábito, não, sábado de manhã é o dia de eu fechar minha semana. Não, sexta-feira à tarde é o momento que eu tenho para analisar ali quanto de pontuação subiu, onde tá faltando, onde tá o meu calcanhar de Aquiles naquele mês, onde eu vou precisar fazer mais incentivo, colocar mais horas de trabalho, tá bom? Quem honra a agenda, gente, honra o futuro. Quem fecha o dia cresce com consistência, com consciência, e quem fecha a semana também, tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a agenda. Quem domina a agenda, gente, se você criar o hábito de dominar a sua agenda, você vai conquistar tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Esses aqui são 14 passos infalíveis para você crescer com consistência, para você crescer de forma profissional. Isso precisa ser duplicado para a sua organização, certo? 14 passos infalíveis, certo? Amanhã, então, eu vou ficar de mandar para vocês essa agenda completa, tá bom? Atualizada. Hoje ainda eu mando para vocês
Amanhã a gente vai começar o nosso módulo de funil de vendas, que também é um módulo de duplicação, tá bom? Muito eficaz para vocês começarem a inserir isso de forma sistemática com a liderança de vocês, e aí não tem erro, gente, é resultado na certa, tá bom? Ó, um grande beijo, hoje ainda eu também envio para vocês o resumo do PDF dessa aula de hoje, tá bom? Beijo, até amanhã, no nosso 10º encontro de janeiro. Tchau, tchau!